né, na listinha de natureza de hoje, a gente tem as leis de Newton, tá? E leis de Newton, a gente tem a primeira lei, né, que é o quê? É a lei da inércia, a tendência de um corpo permanecer em movimento. Lembra daquele movimento no ônibus, né? O corpo tende a manter seu estado em repouso, o MRU, se a resultante das forças for nulo, beleza? Então, isso é a inércia, beleza? Aí a gente tem a segunda lei, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica. Qual é esse princípio? Força é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, vai estabelecer uma relação entre a força, né, aplicada no corpo e a aceleração por ele adquirida, beleza? Aí força em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? E por último, a terceira lei, que é a lei da ação e da reação, né? Ó, se um corpo A exerce uma força sobre outro corpo, então, né, uma força de mesmo modo e direção são feitas no sentido contrário. Só que, gente, a gente tem um detalhe: essas forças elas não se anulam, tá? Força de ação e reação não se anulam. E outra, elas estão em corpos diferentes, tá? E elas não vão se equilibrar, elas têm o mesmo sentido, beleza? Aí vamos lá. Questãozinha aí para a gente revisar essa ideia de dinâmica, né? Ó, durante uma faxina, a mãe pediu para que o filho ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton, ó, lei da ação e reação, define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. Assim, não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Aí, qual o argumento que a mãe utiliza, né, para apontar o erro de interpretação do garoto? O garoto querendo enganar a mãe ali, né? Vamos lá. Vamos pensar, gente. Força de ação é aquela força exercida pelo garoto? Sim, mas o armário ali no garoto vai exercer uma outra força, né, que seria a força de reação. E o menino falou que essa força irá puxar ele, certo? Esse argumento primeiro aqui a gente pode eliminar, porque não tem nada a ver, né? Aí a gente tem a letra B. Força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, não é nula, gente. A força de ação e reação não é nula. Elas não se anulam, né? Se lembra? Elas não se anulam. Elas estão em corpos diferentes. Aí, beleza. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não. Mesma coisa, gente. Força-peso, ó. O menino tá aqui, né? Aí tem a força-peso e a força normal. Elas não se anulam. Elas atuam em corpos diferentes, tá? Aí vamos lá, força de ação um pouco maior que a força de ação? Não, elas são iguais, né? Ó, elas são iguais aqui, só que elas estão em modo diferente, tá? E a última aí que a gente tem é o quê? É que o par de ação e reação não atua no mesmo corpo. É exatamente isso, tá? O par de ação e reação dessa força de ação e reação não estão em mesmo corpo. Uma força está no móvel e outra força está no garoto. Beleza? Então, é uma questãozinha aí de conceituação de dinâmica, tá? Dinâmica geralmente cai de forma conceitual. É bom saber também fazer algumas contas. E aí, botei aqui uma questãozinha para vocês, né? De dinâmica. E aí, ó, tem que traçar a força-peso, a força-tração, a força normal, a força de atrito, que é sempre oposta ao movimento, né? E aí você vai fazer essa força aí, essa forma de separar as forças para você chegar no resultado. Gente, isso daqui nunca caiu em nenhuma questãozinha assim, mas pode cair, tá? Já caiu uma questão, né, de você decompor as forças de peso, tá? E também aí uma dicasinha do plano inclinado. PX, o corpo aqui, ele está descendo. Então, PX vai ser o quê? P seno, porque está descendo, certo? E o PY? PY, né, ele está com um ângulo. Então, se ele está com um ângulo, ele está cosseno, ele está com o ângulo. Beleza? Então, PX descendo, né? E PY está com um ângulo, vai ser o cosseno. Beleza? Então, guarda isso aí que pode cair alguma questãozinha de dinâmica, tá? Aí vamos lá, gente. Questãozinha de cinemática. Vamos ver aqui. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, né, o astronauta confirmou que ambos atingiram o solo e atingiram
juntos à superfície, né? Então ele soltou lá na superfície da Lua, né, uma pena e um martelo, certo? O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores, né, pensadores de todos os tempos, previu que se minimizássemos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Exatamente, gente. A gravidade, ela é uma força, ela é uma aceleração, né, que ela faz com que todos tenham a mesma queda. O que difere é a resistência do ar. Como na Lua não tinha resistência do ar, eles chegaram juntos, né? Então, é uma questão que tem que ficar atento a isso. Vamos lá. Na demonstração do astronauta, deixou cair no mesmo instante, uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, né, porque não tem ar, esses objetos apresentaram iguais o que, gente? Inércia. Não, inércia é o quê? É a primeira lá, lei de Newton. É a tendência de um corpo permanecer em movimento. Impulso? Não, impulso está relacionado àquela parte lá da matéria de quantidade de movimento, né? Impulso é igual a força versus a variação do tempo, certo? Impulso também é a diferença da quantidade de movimento. Não seria isso. Trabalhos? Não. Trabalho é o que, gente? Trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno dessa força, né? Então, isso seria o trabalho. E a aceleração? Ó, a aceleração é isso. Por quê? A aceleração da gravidade. Na Lua, elas têm a mesma aceleração. Então, esses objetos, tendo a mesma aceleração, eles vão cair juntos. Mas por que eles caem juntos? Porque eles não têm resistência, eles estão no vácuo, tá? Se fosse aqui na Terra, né, provavelmente um martelo cairia mais rápido. Por quê? Porque a resistência na pena faz com que ela demore mais para cair, beleza? E energia potencial não, por quê? Energia potencial gravitacional é o quê? É mgh. Então depende da massa, da gravidade e da altura. E nesse caso, o martelo teria uma maior energia potencial devido à massa, que é maior. Beleza? E aí também, gente, cinemática. Lembre-se das fórmulas de cinemática. V é igual a V0 mais AT. Lembre que movimento uniformemente variado tem aceleração. E movimento uniforme não tem aceleração, tá? Então lembrem-se disso. Show de bola? Aí vamos lá, revisar um pouquinho de química, gente. Solubilidade. Quando a gente fala de solubilidade em química, a gente tem que compostos solúveis vão dissolver compostos de mesma solubilidade. Então, solúvel, no caso, por exemplo, polar vai dissolver polar e apolar vai dissolver compostos apolares. Então, por exemplo, se eu pegar uma gordura e misturar com água, eles não vão se juntar. Por quê? Eles têm polaridades diferentes, tá? Então, por exemplo, nessa molécula aqui que a gente tem muito carbono e a gente tem um grupamento aqui, né? Que no caso é um íon. Esse íon, gente, ele vai ser a parte polar e essa parte toda aqui seria a parte apolar. Então, quando botar isso na água, o polar vai ficar com o polar e o apolar vai ficar distante, certo? Por isso que a nossa membrana plasmática, ela tem essa polaridade e aí você consegue botar para dentro algumas substâncias, né? Devido à polaridade dos fosfolipídios da membrana plasmática. Aí vamos lá. Tansoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Por quê? Ele tem uma parte apolar e uma parte polar. A parte iônica, que é essa parte aqui polar, do tansoativo, interage com substâncias polares. Então, íon interagem com algo com polo, né? A parte lipofílica interage com apolares. Lipofílica tem afinidade com coisas apolares, né? A estrutura orgânica de um tansoativo pode ser representada a seguir. Aí vamos lá. Ao adicionar o tansoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado de qual forma? Então, olha só, a gente tem a água, gente. A água, ela vai atrair os compostos que são no mesmo solvente, né, nesse caso. Então, por exemplo, ó, o nível da água está aqui, a gente vai juntar com a cabeça do íon, que é essa partezinha aqui, certo? Então, olha só, o íon vai ficar próximo da água e a parte apolar vai ficar para fora da água, não vai ter interação. Então, o nosso gabarito é a letra C. Ó, essa daqui não pode ser, por quê? Eles não vão ficar juntos, a parte
apolar com a parte da água, tá? Esse daqui também. Esse daqui não tem como você botar o nível da água maior e a parte apolar lá dentro, tá? E esse daqui não dá porque o nível da água está aqui no alto, então ele estaria cobrindo a parte apolar também da mulher, beleza? Então guardem isso. Semelhante dissolve semelhante, tá? Aí vamos lá, gente. Questãozinha aí, eu trouxe para vocês essa questãozinha e eu deixei com uma resolução aí embaixo depois para vocês darem uma olhada. Mas vamos fazer essa questão aí, que é uma questão bem legal, tá? Ó, para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados 18 litros de vinhaça, né? Então, a gente tem que 1 litro de etanol vai gerar o quê? 18 litros, né, de vinhaça, beleza? Que é utilizada na irrigação de plantas de cana-de-açúcar, né? Com teores de 37 miligramas por litro de nitrogênio, de fósforo e de potássio, 60 e 2034. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo que vai ser produzida vai ser o quê? Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o quê? Ó, 27 mil litros de etanol, né? A gente vai ter que pegar e vai ver quantos litros de vinhaça vão ser produzidos. Vai ser X, tá? Aí a gente vai multiplicar cruzado. Vai ser 27 mil vezes 18, tá? Vou deixar essa conta aqui. Vou deixar esse valor de X. O que a gente sabe, gente? A gente sabe que, ó, 1 litro de, no caso, 1 litro, no caso de etanol, ele produz quanto de fósforo, né? A gente sabe que 1 litro ele faz aí 60 miligramas, né, de fósforo, beleza? De fósforo. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar esse valor, que é 27 mil vezes 18, e a gente vai ter que achar o valor aí em quilogramas de fósforo que vai ser gerado, tá? É só a gente multiplicar agora, vai ser o quê? 60 vezes 27 mil vezes 18, tá? Isso daqui, ó, é miligramas. Miligramas, quando eu transformo para grama, eu divido por 1.000. Então, vou dividir por 1.000. Aí eu corto esse zero com esse zero com esse zero. Aí a gente tem x, que é igual a 60, vezes 27, vezes 18. Ó, gente, quando a gente pode aproximar, tá? A gente pode aproximar. Como eu aproximaria? Eu aproximaria assim, ó. 60 vezes 30 vezes 20. 60 vezes 30 daria 60 vezes 30 daria 1.800, né? Vezes 20 vai dar aí 1.800 vezes 20 vai dar 36 mil, no caso, né? 36, isso aí, 36 mil, que no caso seria gramas, né? Isso daqui daria aproximadamente 36 quilogramas. Só que, gente, olha só, eu aumentei, né? Eu aumentei para 30 e eu aumentei para 20. Então, provavelmente vai ser um número próximo de 36, mas menor do que 36. Qual o número? A gente tem aqui, ó, 29. Ó, 29 é o número mais próximo. 60 está muito distante, 170 está muito distante, e 1.000 está muito distante, e 1 está muito distante. Então, gabarito aí, letra B. Às vezes você não precisa fazer essas contas, você vai aproximando, né, de uma forma mais tranquila, beleza? Então, depois dê uma olhada aí nessa questão, tá? Questão bem legal, estequiometria. Show de bola? E aí, gente, para a gente revisar aqui também na parte de biologia, a gente tem as células, né? E as células, a gente tem uma solução isotônica. Iso vem de igual, né? Então, a célula está normal, ela está em isotonia, né? Ela tem a mesma quantidade ali de água e ela perde, né? A célula vegetal, quando ela está em isotônica, numa solução isotônica igual, ela vai ficar flácida. Por quê? Porque entra água ali, né? E mantém água, mas ela tem a parede celular, né? Se lembra da parede celular da célula vegetal? Já a célula animal, quando ela fica numa solução hipotônica, o que é hipotônica? Menor concentração. O que acontece? Ela está mais concentrada, entra água nela.
Se entra água nela, ela fica lisada. Ela lisa, né? Ela quebra. Já uma célula vegetal, quando entra água nela, ela vai ficar túrgida. Por que ela não sofre lise? Por conta da parede celular da planta, né? Que é de celulose. Já numa solução hipertônica, ela vai ficar murcha. Por quê? Ela vai perder a água. Então ela fica murcha. E a outra lá, a célula vegetal, ela vai ficar plasmolizada, né? Ela vai ficar plasmolizada porque ela vai perder água, beleza? Então, gravem isso, beleza? Aí vamos lá, a gente tem também membrana plasmática, vai controlar o fluxo, né? Lisossomos, digestão intracelular. Núcleo é onde ficam os genes, os cromossomos, onde ocorre a replicação lá. Ribossomos, síntese de proteínas. Mitocôndrias, respiração celular, produção de ATP. Citoplasma, região interna, né, onde fica lá o líquido, né? Centríolos, orienta a divisão celular. Complexo de Golgi, armazena e reconhecimento de substâncias. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. Por quê? Porque tem ribossomos, tá? Retículo endoplasmático liso, regra dos 6 L's, né? Lipídios, faz a limpeza e leva e transporta substâncias. Então, guardem isso que também é importante para a prova de vocês, tá? Aí vamos lá. Vamos ver aqui essa questãozinha que fala o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão. Então ela botou mais sal. Se ela está colocando mais sal, esse meio vai ficar o quê? Hipertônico? Vai ficar muito concentrado. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas, sem tempero na panela. O que essas batatas vão fazer, gente? Elas vão absorver esse sal, né? Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas, porque absorvem parte do caldo de excesso do sal. E finalmente ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por o quê, gente? Vamos lá, vamos pensar. Osmose, fagocitose, exocitose, pinocitose ou difusão. Ó, osmose. Osmose é o transporte de água, né? Nesse caso, não houve transporte de água, houve transporte de sal. E esse sal, ele vai a favor do quê? Do gradiente de concentração. Por quê? Tinha uma panela de feijão, aí estava cheio de sal. Aí ela botou uma batata. Esse sal foi do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que era a batata. Então ele equilibrou. Se ele vai nessa forma, ele vai por difusão. Difusão é um tipo de transporte, ó. Ó, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Pinocitose, gente, não pode ser, né? Aí ele fala pinocitose porque o sal estava diluído na água e foi transportado. Não é isso. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata? Não, também não é isso. Fagocitose, porque o sal é transportado para uma substância sólida. E osmose, porque envolve apenas transporte solvente. Não, não envolve transporte solvente. Beleza? Então, gabarito aí, letra E. Show de bola? E por último, vamos revisar aqui uma questãozinha de sucessão ecológica, tá? E aí, vamos lá. Ao longo da sucessão ecológica, a gente tem a composição das espécies, ó. Muito rápida no início e depois lentamente. Então, inicialmente, ela tem que se reproduzir muito rápido. Tamanho dos indivíduos tende a aumentar, tende a ter mais biodiversidade. A diversidade aumenta, atingindo o clímax. A biomassa vai aumentar, a produtividade primária bruta aumenta no início e depois se estabiliza. Respiração celular aumenta. Razão fotossíntese no início. Fotossíntese é maior no início, porque ela é maior que a respiração e depois a fotossíntese fica igual à respiração. Isso é um exemplo de ecossistema em clímax. Por exemplo, todo o oxigênio que é liberado na Amazônia, ele é usado pela própria Amazônia, né? Já o oxigênio que a gente respira vem do mar. Então, isso é importante para a gente entender, tá? A produtividade primária líquida inicialmente é grande porque a fotossíntese é maior do que a respiração celular, mas diminui aos poucos, tornando quase nula. Cadeias alimentares ficam mais elaboradas no clímax, passando a cadeias lineares e teias complexas. Então, vai ter mais nichos ecológicos. E a reciclagem aumenta, tornando-se mais rápida na reciclagem de nutrientes, e a conservação dos nutrientes aumenta. E aqui a gente tem os exemplos, né? Ó, a gente vai ter a variabilidade das condições ambientais, vai diminuir, então vai ficando mais estável, e a complexidade vai se tornando maior, tá? Então, ó, ECES, série e clímax, tá? Então, são os 3 períodos aí que a gente tem a evolução de uma sucessão ecológica. Aí, vamos lá, questãozinha do Enem, que traz isso, ela vai abordar da seguinte forma.
Na recuperação de uma área desmatada, deve-se ser reintroduzidas primeiramente espécies o quê, gente? Espécies que vão ter alto potencial de reprodução, né? Então, ó, habitat muito estável, imprevisível, potencial biótico muito elevado, duração de vida curta e reprodução precoce, beleza? Então, a gente já sabe que tem que ser estratégia um. Por quê? Ele tem potencial biótico muito elevado, então ele vai ser usado no início, né? Aí, descendentes, muitos e com tamanho pequeno e tamanho populacional variável. Essa daqui não pode ser por quê? Porque ele é estável e previsível, não tem um alto potencial biótico, ele também, a duração da vida dele é longa e tem a reprodução tardia e produz poucos, né? A reprodução é pouco. Então, a gente sabe que tem que ser estratégia um, né? Então, a gente elimina essa e elimina essa. Aí, na letra A, ele fala o seguinte: pois essas espécies possuem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não é isso, gente. Não é isso. A competição por nutrientes continua. Aí, a letra C, pois essas espécies apresentam elevado potencial biológico, exatamente isso, o que facilita a rápida recolonização de uma área desmatada. Então, é o exemplo dos musgos. Eles vão ser colocados, né, ali para reprodução rápida, beleza? Então, revisamos aí umas ideias bem legais, tá? Que podem cair nessa prova.